Boa noite! E aí, Thaís? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Tranquilinho Desculpa em que casa? o... Tranquilidade. Desculpa que caiu a live aqui. Eu acabei de descobrir que o Instagram ele derruba a live por conta da música. Eu não sabia disso. Eu já fiz tantas com música e ele encerrou minha live por conta da música. E no caso de Stairway to Heaven, isso é mais do que uma heresia. Isso é praticamente um crime. Com certeza. E eu percebi que ele não estava entregando. Geralmente já tem mais gente nesse comecinho. E aí eu falei, eu acho que eu estou sendo avaliada e ele me derrubou, mas agora é bom saber disso. E a gente pode começar. Já chamei o pessoal aqui, o pessoal vai entrando. Dá boa noite pro pessoal aqui, ó. O Maurício entrou, Vanessa, boa noite, Juliana. Legal que o pessoal vai entrando aqui. Que hora que são aí? Tá muito Eu tarde? tô 2 horas antes de vocês, 6 da tarde. Então não tá tarde. 6 da tarde, então é um horário mais tranquilo, né? Então, pessoal que está entrando aqui, confirma se vocês estão escutando a gente bem, enxergando a gente bem, se está tudo certo, manda um joinha. Tem um coraçãozinho aí do lado que vocês podem apertar para o Instagram entregar para mais pessoas essa live. Tem muita coisa que o Paulo pode colaborar com vocês e eu vou contar o quanto eu já aprendi com o Paulo. A gente tem uma história aqui, né? A minha história como empreendedora, em vários momentos, se cruza com a sua e aí a gente vai contar aqui. E vocês podem printar, compartilhar com outras pessoas. A história do Paulo é muito legal. Assim, ó, é um empresário foda. Talvez é um dos maiores empresários que eu conheço, que eu tenho assim próximo, que eu pude aprender desde que eu comecei lá atrás, lá em 2002. Tem gente aqui do fitness, mas a gente trouxe hoje para um ambiente onde não só pessoas do fitness vão poder aprender com você, Paulo. Ah, Sem dúvida nenhuma, foram muitos momentos, né? Foi uma boa jornada aí que a gente conviveu. foi. Foram vários momentos, em vários momentos da vida, né? Quando, quando eu comecei lá em 2002, depois na época da Tribes, aí a gente vai falando. Bom, vamos começar então, e eu vou começar contando como é que foi que eu te conheci, então, antes de você começar a contar a sua história, que eu vou começar a fazer as perguntas para você. Primeira coisa, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu que agradeço, Assim, gente, uma honra. obrigada. Essa é uma série de 13 lives que eu estou fazendo só com empresários, gente que tem história para contar, gente que começou assim do zero, e começou para dividir mesmo os erros, os acertos. E aí eu escolhi a dedo e eu falei, nossa, Paulo podia contar a história dele. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que você não é muito fã de redes sociais, você não é uma pessoa que, né, vai postando um monte de coisa. Na verdade, teu perfil, acho que você não posta nada, né? Nem sei. Não tem nada até hoje. Só usei o Instagram para aceitar os convites dos amigos mesmo. Sim. Mas eu sou do tempo em que você usava o Twitter. Eu sou desse tempo, faz muitos anos. Eu pude acompanhar o tempo que você usava o Twitter. Não sei se você usa ainda, até porque eu não uso mais. Raramente, Thaís. Até de vez em quando paro para ler alguma coisa, mas o Twitter acabou virando uma arena de guerra, né? Virou. Entre extremistas e aí eu acho que tem coisa mais produtiva para fazer com o meu tempo. Mas teve uma época que eu me empolguei. Teve uma época que eu postava mais. Sim, sim. Aí o Randall entrou aqui, eu tô comentando, por mais que eu o saco dele. Lives, né? Ele tenta te trazer, né, pro lado negro. Bom, vamos lá. Como é que eu te conheci? Não sei se você lembra lá para 2002, 2003, quando eu abri a revista Empresário Fitness, o meu primeiro negócio. Esse perfil eu falo muito de negócio, conto a minha história. E você fez parte desse início. Quando eu abri Empresário Fitness, você se tornou um colunista da revista, você se tornou um anunciante da revista, você se tornou um parceiro da revista, né, com a parte da distribuição, ou seja, você fez parte do negócio. E aí foi que a gente se aproximou mais, né? Então eu vou
abreviar bastante a história aqui. Depois disso, lá para 2002, 2003, eu saí, né, da Empresário Fitness. Em 2009, quando eu voltei, que eu criei a gestão fitness, te contei sobre a gestão fitness, você falou, tamo junto. Você anunciou na gestão fitness, a gente trabalhou junto de novo. Depois da gestão fitness, você me chamou para ir para o portal da educação física no grupo Tribes. 1 ano a gente namorando, vem, eu não fui, lembra? Até que eu aceitei e a gente trabalhou uns 5 anos juntos, onde eu aprendi muito, e a gente discutia, e a gente, né, era muito bom, era bom demais, como eu aprendi, né? A educação física foi um grande desafio, né? Um grande desafio. Uma coisa bacana, mas que não era uma coisa fácil para a gente manter no ar e para a gente alimentar. E foi um dos grandes desafios que eu tive na vida, foi o portal da educação física. Uhum. A gente vai falar aí de vários, até chegar onde está hoje, né? A ideia aqui é contar, você tem 30 anos de história para contar, em 1 hora é muito pouco, mas a gente vai, né, pegar principalmente os pontos em que tiveram as maiores lições, né? Os maiores desafios, onde você errou, onde você acertou, quais foram os pontos de virada, né, que você fez os seus negócios crescendo, porque você não teve um negócio só. E são negócios assim que são inspiração para outros empresários. Então vamos começar pelo começo. Você é formado em educação física, né, trabalhou em academia, você era atleta de aeróbica, premiado, internacional. Conta assim rapidamente, antes de você empreender, como que era a sua vida? Na verdade, Thaís, 35 anos, né? 35 anos desde 1995, quando eu entrei na Escola de Educação Física da USP. Entrei na Escola de Educação Física, e naquela época a gente não tinha ainda a regulamentação da profissão, a gente não tinha o sistema CREF-CONFEF. Então, eu, como sempre fui muito apressadinho, já no primeiro ano de faculdade, na verdade, nos primeiros meses cursando a faculdade, eu já estava envolvido profissionalmente. Eu entrei em educação física para trabalhar com criança, com educação física infantil, e muito rápido, né? Inclusive porque na entrada na escola de educação física, dei a sorte de ter como professor, logo no primeiro ano, aquele que foi o meu primeiro grande mentor na educação física, o mestre Mauro Ghiseline, e que era o cara da educação física infantil na época. Então, para mim, encaixou, né, como uma luva. Eu rapidamente já comecei a me envolver com pré-escola, com escolas infantis. E na metade do primeiro ano de faculdade, o Mauro, que já estava começando a se envolver com o mundo das academias, era sócio da primeira academia, vamos dizer, modelo californiano, que era a Runner, né, em São Paulo. Me chamou para fazer estágio em agosto de 1985. Eu comecei a fazer estágio na Runner. E aí, dentro da Runner, eu fiz toda uma história. Comecei como estagiário, fui professor substituto, depois fui professor titular. Peguei horários nobres, que eram os horários especiais. Quando abriu a segunda unidade da Runner na BenTV, eu passei para a posição de coordenador. E depois me tornei diretor até sair da Runner em 1991. No meio dessa primeira fase da minha vida, veio a competição de aeróbica, né, que começou em 87, o primeiro campeonato aeróbica Brasil. Eu com a Mônica Tagliari, né, minha parceira de longos anos, né, dentro do esporte. Fomos vice-campeões brasileiros em 87, de novo, né, vice-campeões brasileiros em 88, até que a gente saiu da fila em 1989, que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, finalmente, numa final emocionante no Ibirapuera, completamente tomado pela torcida da Runner, né? Jogou em casa, literalmente, e depois fomos para o Mundial em 1991. O ano que eu fui para o Mundial de Aeróbica, onde a gente conquistou a medalha de bronze, foi o ano em que eu encerrei o meu ciclo na Runner, para começar um ciclo muito bacana da minha vida, que foi um ciclo de viagens, levando a aeróbica e levando tudo aquilo que a gente fazia no Brasil, tudo aquilo que a gente, dentro do nosso time da Runner, que foi um dos times mais fantásticos que eu já participei.
e principalmente com as aulas coletivas. Então, eu comecei a levar isso para vários países do mundo, acabei indo para 4 continentes, 34 países, participando de congressos, de convenções, né? Até que em 1997, finalmente, eu tive a minha primeira experiência empresarial, né? Foi quando eu montei a Body Systems para representar a Alesmios no Brasil, e foi aí que aí começa a minha história empresarial, né? Mas antes disso teve muita coisa, né? A vida de atleta, a vida de educador, a vida de caixeiro viajante, né? Muita coisa. Sim, e como é que surgiu a oportunidade de você, quando surgiu a ideia, né, eu já sei de onde veio, né? Mas assim, como é que você se tornou empresário, né? Você abria a Body Systems aqui no Brasil, como é que veio essa oportunidade? Como é que foi esse comecinho? Porque muita gente vai se identificar com esse começo. Esse começo nunca é fácil para ninguém, e para você também não, e a Body System virou um fenômeno aqui no Brasil. E me conta como é que foi esse comecinho. Na verdade, a Body Systems foi a minha segunda oportunidade de me tornar um empreendedor, né? Porque antes da Body Systems e paralelamente às viagens que eu fazia aí, participando de congressos, de convenções, eu era diretor técnico da Fitness Brasil, né? O Valdir Soares, em 1990, quando eu saí da Runner, me chamou para desenhar a primeira convenção Fitness Brasil em Santos, no Sesc de Santos. E durante muitos anos eu fui diretor técnico da convenção, eu fui responsável por selecionar e convidar grandes mestres da educação física e do fitness que passaram pela Fitness Brasil. E no momento em que o Valdir me convidou para desenhar a convenção, na verdade ele me convidou para ser sócio, né? E eu era, em 1991, eu tinha 25 anos de idade, era muito jovem, né? E apesar de um pouco atrevido, ainda era muito verde, né? Muito inexperiente. E no primeiro ano, a convenção deu prejuízo. E essa foi a minha primeira grande oportunidade de me tornar empreendedor. E eu perdi essa oportunidade porque eu me assustei com o prejuízo da primeira convenção e acabei jogando a toalha, né? Acabei me amedrontando, literalmente, como a gente dizia na época, amarelei, né? E o Valdir me socorreu, o Valdir e o Douglas, né, que eram os sócios da Fitness Brasil, me socorreu e me deram a oportunidade de continuar como diretor técnico, né, mas sem a responsabilidade sobre a sociedade, que era deficitária, né? Na verdade, eu me arrependi, obviamente, né, de ter perdido essa oportunidade, até que em 1996, a Alesmios, da Nova Zelândia, que na época já começava a despontar no cenário internacional com o Body Pump, né? Que na verdade era uma aula coletiva, era um programa de aulas coletivas que se chamava Pump, originalmente, e que para conseguir o registro da marca nos Estados Unidos teve que mudar de nome, né? Porque o Pump era uma marca que já era registrada pela Reebok, tinha aquele tênis com a bolinha, né? Que inflava, né? E aí a Alesmios não conseguia registrar a marca Pump e acabou criando uma palavra nova, né, que era a palavra Body Pump. E a Alesmios, então, procurando distribuidores em outros países, chegou na Fitness Brasil, chegou no Valdir. E o Valdir, pela segunda vez, né, na vida, me chamou e falou: esses caras aqui da Nova Zelândia têm essa aula que é Pump, que é uma aula, parece que é uma aula muito bacana e tal. E o Valdir não entendia muito bem como era o mecanismo do licenciamento das academias e do treinamento e das atualizações, essa coisa toda, né? E me chamou e falou: se você estiver disposto, a gente pode representar essa empresa da Nova Zelândia e pega todo esse material, me deu uma pilha de manuais, né? Me entregou manuais e disse: estuda e vê o que você acha. E eu, quando vi a palavra pré-coreografia, né, eu que viajava o mundo inteiro, praticamente vendendo criatividade, né, as coisas que eu construía em termos de coreografia, em termos de aula, em termos de sequência, em termos de metodologia, eu olhei para aquilo, fiquei assustado na verdade, fui resistente, como muita gente foi no começo, né? Até que eu fui para uma convenção na FIBO, na Alemanha, fui dar aula na FIBO e encontrei o pessoal da Alesmios fazendo o lançamento do Body Pump na FIBO.
E foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Eu fiquei absolutamente alucinado com aquilo. Eu olhei e falei, isso é o futuro. Essa aula é uma coisa simplesmente espetacular e é uma coisa totalmente inovadora, totalmente diferente de tudo que eu tinha visto até então. E aí eu voltei para o Brasil e fui conversar com o Valdir e falei, nós temos que fazer isso já, né? E aí, em 1997, nós fomos para a IDEA, no meio do ano, para a convenção da IDEA, e aí eu junto com o Almeres Armiliato, que na época a gente tinha uma amizade muito forte, e a gente estava viajando junto, né? E aí fomos assistir o lançamento também do Body Pump na IDEA dos Estados Unidos, o maior lançamento de alguma coisa em fitness que eu já vi na vida. E aí, com o Léo Yamada, né, que era na época responsável pela Raia 4, pela rede de academias Raia 4 e pela Raia 4 Comércio, que importava e vendia bombas de calor para a piscina, nós conversamos com os gestores das grandes academias, das maiores academias de São Paulo, né? Da Companhia Atlética, estava lá o Richard, estava o Gary, o Marfará da Runner, na época o Marfará era o gestor da Runner, estava o Marco Patti da Competition, né? E o Maneco da Fórmula, né, que depois vendeu e acabou se tornando Bodytech no Shopping Eldorado. E aí conversamos com eles e combinamos de lançar o Body Pump num pool de academias, né, uma coisa totalmente inédita, uma coisa totalmente nova, num pool de academias para lançar o Body Pump para o verão de 1997. Né, e lançamos o Body Pump numa coletiva de imprensa no Maxud Plaza, sensacional, com todos os principais imprensa, né? Lançamos o maior lançamento que eu vi acontecer no fitness, né? Isso aí foi em setembro, em que as academias começaram a oferecer as aulas de Body Pump. E aí essa segunda oportunidade de me tornar empreendedor, felizmente eu não perdi, agarrei, abracei com unhas e dentes, né? E aí a história da Body Systems foi uma história de 21 anos, maravilhosa, sensacional, mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, né? E uma coisa que realmente foi assim, talvez o período mais produtivo e mais grandioso, né, da minha história como empreendedor. Uhum. Tudo que eu pude acompanhar, tanto estando em parceria com você, quanto quando eu estava dentro do grupo, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, na época do Orkut, quando eu entrei no fitness, eu entrei em 2002 no fitness, isso era 2004, na época do Orkut, eu pude ver as pessoas tatuando na pele Body Pump, tatuando depois, mais tarde, veio o Power Jump, a tribo que o seu negócio construiu uma tribo, pessoas apaixonadas. Eu acho que é o sonho de qualquer empreendedor ter clientes apaixonados pelo seu produto, pela sua marca. E a Body System é um grande case de clientes apaixonados pelo negócio. Vocês sempre chamaram muita atenção nos eventos, sempre foram o centro dos eventos, sempre as apresentações, a Academia dos Sonhos, nunca mais esqueça, o dia que eu vi a Academia dos Sonhos, falei, cara, agora você aumentou as expectativas, eram bons eventos que vocês faziam, né? Então, vocês sempre surpreenderam o mercado. Mas nesse trajeto desses 21 anos, boa parte eu acompanhei. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Seja no começo, em algum momento, alguma coisa no mercado, alguma coisa que você falou assim, nossa, agora passamos um perrengue. Que teve alguma dificuldade? Olha, Thaís, foram muitas dificuldades, né? Mas só para a gente não perder aí essa oportunidade de falar dessa história da tribo, né? Eu acho que eu digo sempre que eu devo ter DNA de índio, né? Porque a história das tribos marcou a minha vida em vários momentos, né? A Runner era uma tribo. A Runner era mais do que simplesmente uma academia. Na década de 80, a Runner era a meca das aulas coletivas e os professores da Runner, que a gente chamava de Dream Team, né? Que eram os professores mais espetaculares de aulas coletivas a quem eu vi dar uma aula. Ali a gente tinha uma tribo, né?
eu já vivi essa primeira oportunidade de uma coisa tão forte que parecia mais uma seita, né? E depois, com a Body Systems, aconteceu a mesma coisa, né? As pessoas diziam que os nossos treinadores eram, na verdade, fanáticos, e os professores que a gente treinava no Brasil inteiro também eram fanáticos, era quase como que uma religião, né? E isso, para quem é corintiano maluco como eu, é coisa normal, né? Fanatismo, né? E isso marcou a minha vida, né? E tanto é que quando eu tive a oportunidade de empreender em outras empresas, eu acabei batizando o grupo como o Grupo Tribes, né? Que é exatamente a história das tribos e essa história de alguma coisa muito forte, alguma coisa, um sentimento de pertencer, alguma coisa que as pessoas realmente tem um laço muito forte, um pacto muito forte entre as pessoas. Isso marcou a minha vida em diversos momentos. Aí você perguntou sobre dificuldade, né? A Body Systems, obviamente, enfrentou, né, uma grande dificuldade, porque foi uma quebra de paradigmas, né? A história da pré-coreografia, os professores, na época, todo mundo fazia o que a gente chamava de estilo livre, né? Então, cada um fazia a sua própria aula, cada um montava a aula à sua maneira. Mas, infelizmente, a realidade, né, quando cada professor tinha a sua própria aula, é que a gente tinha 5% dos professores que eram muito talentosos e que lotavam as salas de aula, né? E os outros 95%, infelizmente, sem ter o mesmo talento que esses 5%, eles acabavam sofrendo, né? Inclusive para substituir, para ocupar o espaço desses professores mais populares, mais famosos. A Les Mills resolveu esse problema. A Les Mills trouxe a possibilidade, a aula coletiva, né, profissionalmente falando, ela trouxe a oportunidade de um professor que não tem um talento natural, que não tem essas habilidades de comunicação, né, essa vocação para a exposição pública, esse carisma, como a gente sempre disse, né, que era uma questão de carisma. Então, a Les Mills, com o Body Pump e depois com os outros programas, ela deu a oportunidade de que esses professores menos talentosos, né, que fossem naturalmente talentosos, pudessem também adquirir essas habilidades, pudessem ser treinados, pudessem se preparar e pudessem entregar uma aula de altíssima qualidade, uma aula que o aluno poderia fazer com o mesmo nível de qualidade em qualquer lugar do mundo. Né? Em qualquer país do mundo, em qualquer academia licenciada, o professor poderia encontrar uma aula com o mesmo padrão de qualidade e com uma entrega com excelência, né? Por um professor que foi treinado, que foi certificado, que está preparado para fazer essa entrega. Então, a primeira dificuldade assim, grande da Body Systems foi quebrar esse paradigma do estilo livre, né? De cada professor tem a sua aula. E aí dizia-se na época, né, que as aulas da Les Mills e da Body Systems inibiam a criatividade ou cancelavam a criatividade dos professores. Uma tremenda bobagem, né? Porque na verdade, assim, a aula coletiva é um momento de emoção, de música, de relacionamento entre pessoas, né? E a criatividade está toda nesse relacionamento, está toda nessa comunicação, está toda nessa entrega. E não na sequência de exercícios. A sequência de exercícios é um mero instrumento, é uma mera ferramenta, é alguma coisa que você usa para fazer uma coisa muito mais importante, né? Que é motivar as pessoas, que é fidelizar as pessoas, que é trazer as pessoas para dentro da sala de aula, para o estilo de vida ativo, né, saudável, que é para alguma coisa que vai fazer muito bem e que vai dar a elas também esse sentimento de pertencer a alguma coisa, porque a aula coletiva faz isso. Ela dá às pessoas o sentimento de pertencer a alguma coisa, de pertencer a um grupo, de pertencer a essa tribo. Então foi uma coisa, foi uma revolução, mas como toda revolução, não é uma coisa fácil de se enfrentar. Então a gente enfrentou muita resistência por parte de professores muito tradicionais, né, da ala mais fundamentalista da educação física, né? A gente teve que convencer, né, que aquilo que a gente estava fazendo era uma coisa muito boa para os profissionais de educação física, para os gestores de academia e principalmente para o praticante, que é o principal beneficiado, né? Então,
nós e a Les Mills enfrentou com a Body Systems no Brasil uma resistência ainda maior, porque o Brasil é um dos únicos países onde existia o sistema CREF-CONFEF, né, a regulamentação da educação física. Então, em qualquer lugar do mundo, o professor poderia treinar, se certificar e dar as aulas. No Brasil, não. Ele precisava ser formado em educação física, ele precisava ter a formação acadêmica para poder trabalhar nas academias com as aulas que a gente oferecia, né? Mas foi realmente um período muito difícil. A gente tomou pedrada de tudo quanto é lado, né? E aí, com muita resiliência, né? Com muita insistência, aos poucos a gente foi quebrando a resistência e a gente foi mostrando para os donos de academia que isso era um grande caminho de produzir resultado, de fidelizar os alunos, de trazer mais gente, de ter uma porcentagem muito maior de bons professores entregando essas aulas. E eu considero que talvez tenha sido a fase mais difícil da minha vida, foi esse começo. Fora a questão que qualquer empreendedor enfrenta, né? Que é vender o almoço para pagar o jantar, é você não ter ainda faturamento, não ter receita para poder sustentar uma empresa, e aí você tem que trocar cheque no banco, antecipar recebíveis e pedalar. Quer dizer, a gente pedalou no primeiro ano de Body Systems, assim, é aquela coisa, né? Tem que continuar pedalando, porque se parar de pedalar, cai. Então, foi aquela dificuldade que todo empresário brasileiro, todo empreendedor brasileiro sabe bem como é que é. Enfrentando todas as regras empresariais no Brasil, que muito mais dificultam a vida do empreendedor do que facilitam, diferente de um país como os Estados Unidos, por exemplo, em que tudo é feito para estimular o empreendedorismo, tudo é feito para ajudar o empresário, tudo é feito para que as empresas cresçam rápido, proporcionem empregabilidade, tragam mais gente para consumir. No Brasil, parece que a gente tem um conjunto de obstáculos muito maior do que um conjunto de estímulos, né? Então, eu vivi isso aí também com a Body Systems, somado à inexperiência, né? De nunca ter sido empresário, é a minha primeira experiência empresarial. Então, acho que todo mundo sabe muito bem como é que é viver esse momento, né? Exatamente, exatamente. E agora eu vou falando de tribo ainda, né? Que agora a gente vai falar do grupo Tribes. Porque você veio vindo, a Body Systems estava muito bem, crescendo, se destacando, se tornou uma tribo. E eu lembro até hoje o dia que eu fui lá numa reunião com você no escritório na Demóstenes. E eu lembro que vocês tinham uma espécie de um negócio de números, assim, que igual aqueles de senha que toca uma música, um barulhinho, quando soma. Acho que quando vocês fechavam um cliente, tocava um barulhinho e o escritório inteiro comemorava. Então a própria Body Systems era uma tribo, né? Isso começou, na verdade, com a Body Systems. Tinha um sino, né? Que quando era o sino da Marinês, né? Marinês Pereira, minha grande amiga, e foi a primeira gerente comercial, agente de vendas na Body Systems, e a gente falava que era o sino da Marinês, né? Porque cada vez que se fazia que se assinava um contrato novo, o responsável ia lá e tocava o sino, fazia aquela zona no escritório, tá? Bacana. Depois aí o sino ficou um pouquinho mais tecnológico, ele virou um painel eletrônico com painel eletrônico. Um sinal eletrônico, né? Que também a gente levava para as convenções, levava para a Fitness Brasil, levava para a IRSA depois. Então, era um negócio bem bacana, né? E a história da Tribes é assim, né? Na verdade, a ideia da Tribes, ela começou quando eu fiz a Metanoia. Eu fiz a Metanoia no momento em que eu, na Body Systems, não estava mais com aquela motivação e com aquele estímulo dos primeiros anos, né? Isso foi em 2008, né? A Body System já estava perto dos seus 12 anos de vida e eu estava estava muito bem, a empresa estava muito bem, a empresa crescia todos os anos, mas eu sempre fui movido a desafio, né? Eu sempre fui movido a desafio e sempre gostei de coisas novas. E quando eu fiz a Metanoia,
a minha cabeça abriu de uma tal maneira que eu percebi que o mercado tinha muito mais necessidades e que a gente podia fazer muito mais coisa do que a gente fazia simplesmente com a Body Systems, né? E aí eu recebi a visita do meu finado amigo Ricardo Delia, com o Luciano Delia, que era o filho caçula, que eu considero a maior autoridade no Brasil em treinamento funcional. E o Ricardo me procurou e falou: olha, nós temos um programa de treinamento funcional, que é o futuro, que é uma coisa totalmente inovadora, né? Que é uma coisa que é nova para a grande maioria dos profissionais de educação física. Na verdade, nós temos o conteúdo, mas no que nós não temos é a máquina de distribuição, a máquina comercial e o marketing e a embalagem. E nós viemos até aqui conversar com você para te propor que fosse nosso sócio e que cuidasse de todo esse lado, né, empresarial que nós não tivemos até hoje. E aí nós passamos 2 anos também namorando, né? Você falou desse período de namoro, 2 anos namorando, e finalmente nós lançamos no Maírsa, nós lançamos o Core 360, né? Já rebatizado de Core 360, né? Em grande estilo, dentro do stand da Body Systems, como era um programa da Body Systems para personal trainers, né? E depois acabou sendo emancipado e ganhou o status de empresa independente, né? E aí começa a formação do Grupo Tribes, né? E com as empresas que vieram a compor o Grupo Tribes. Depois veio o Portal da Educação Física, né? Do qual você participou. E aí, em 2010, finalmente eu conheci o Ari e o Valério, que são os fundadores da Evo W12, e foi quando a gente tomou a decisão de entrar no mundo da tecnologia, né? Então, em 2010, começa a história da W12 dentro do Grupo Tribes, né? No berço da Body Systems, aproveitando todo o relacionamento que a Body Systems tinha construído no mercado. E aí é uma história também maravilhosa de 10 anos, né? De, mais uma vez, de liderança de mercado, quer dizer, e uma história cheia de momentos importantes, de momentos sensacionais aí. Eu que acompanhei estando lá dentro, eu vi que o Grupo Tribes era uma grande tribo, eram várias tribos que formavam uma grande tribo. O próprio Core, ele se transformou num negócio de tribo também. A W12 é emocionante quem vê, quem acompanha os eventos, como aquele pessoal é unido, né? Assim, as pessoas olham e falam, nossa, como que pode, né? Se ele tá todo mundo sempre feliz, 3 dias de ir, está todo mundo acabado e ainda festejando no final. Quando vocês trocavam versões do software, o pessoal ia para o trabalho às 5 horas da manhã e iam felizes, porque, né, para atender demandas, né, de clientes por conta das mudanças no software. Então, você realmente está no seu DNA unir as pessoas, né? E foi como você falou, eu ia até te perguntar agora realmente qual que era, não sabia em que momento que a metanoia tinha entrado na sua vida. Você me apresentou a metanoia numa reunião em 2010, foi quando você me falou sobre a W12, que era uma das nossas reuniões de namoro, inclusive, né? Em 2010, eu entrei na Tribes em 2011. E então, a metanoia foi o que te fez se abrir, né? Para trazer mais soluções para o mercado. E antes da gente entrar falando mais da W12, mais a fundo, eu quero te perguntar, qual que foi os seus maiores desafios em ser sócio, gestor? Cada empresa do grupo, para quem não entende, cada empresa do grupo tinha o seu gestor, né? Por exemplo, você tinha o Core 360, tinha o Luciano cuidava do Core 360, mas você era sócio também. A Body Systems, você tinha o Fernando, o Preto, que cuidavam. Eu, com o Croco e o Márcio, cuidávamos do Portal da Educação Física. Então, cada empresa tinha os seus sócios que cuidavam, mas você era o centro. Qual eram os desafios maiores, assim, para você, de repente, você ter um monte de empresas, você não tem uma só, sua cabeça não está em um lugar só. Eram demandas de todos os lados o tempo todo. Como é que foi isso? Eu acho que, além da questão da agenda, né, que é um desafio natural, ter tempo era ter tempo para conversar com todos vocês, mas principalmente
conseguir sintonizar cada um de vocês, porque vocês eram pessoas muito diferentes, né? Então, quando eu entrava para fazer uma reunião com o Ari e com o Valério sobre a Evo e a W12, era uma forma de comunicação, era uma conversa totalmente diferente das conversas que eu tive a minha vida inteira com o Fernando Recco e com o Preto, né, com o Sérgio, com o Robson, com todos as pessoas que me ajudaram a construir a Body Systems, que por sua vez era totalmente diferente das conversas que eu tinha com o Luciano Delia no Core 360. Ou seja, e aí com vocês, o Portal da Educação Física, vocês eram todos pessoas muito diferentes. Acho que o grande desafio era conseguir sintonizar cada canal para entrar em cada uma das reuniões que a gente tinha com vocês. Mas eu acho que a minha história de vida, ela sempre foi totalmente focada em relacionamento. Eu tive muitos sócios ao longo da minha vida empresarial. Nesses 35 anos, eu tive uma quantidade enorme de sócios. Felizmente, né, falo com todos eles e tive uma história muito bonita com cada um deles, né? Ou seja, tenho muito mais coisas boas para contar de todas essas sociedades do que momentos difíceis. Claro que os momentos difíceis, os arranca-rabos, né, os momentos eles sempre existem, né? Em qualquer amizade, em qualquer casamento, em qualquer sociedade. Mas a minha história de sociedade é uma história que eu considero muito rica, que é uma história de muito mais momentos felizes e muito mais momentos memoráveis do que de momentos desafiadores. E aí eu considero que eu tendo sempre essa característica, né, de facilidade de relacionamento, apesar de eu não ser necessariamente o cara mais fácil do mundo, né, mas sempre tive essa capacidade de comunicação que me permitiu me tornar sócio de tantas pessoas diferentes e ter empresas bem-sucedidas e empresas que deixaram pegadas importantes com cada um desses sócios, né? Sim, sim. E eu acho que uma coisa que você fez agora, dando a minha opinião, né? Eram muitos sócios, na época que eu estava lá, eram muitos sócios, quando a gente tinha as famosas reuniões de sócios, de tempos em tempos, eu não lembro se era um mês, a gente tinha as reuniões de sócios, se juntavam todos os sócios, uma empresa colaborava de alguma forma com a outra. Eu lembro que nesse meio de todos os sócios, eu era a única sócia mulher, devia ter acho que uns 10 homens, eu era a única sócia mulher. E mesmo assim, sempre tive o meu momento de fala, né? As pessoas falam, mulher no meio de um monte de homem não tem, ainda mais no mercado masculino eu sempre tive, você sempre tratou todo mundo da mesma forma. A gente também já discutiu da mesma forma, talvez você tenha sido mais, vamos dizer, mais ríspido com os homens do que comigo, mas a gente também já discutiu. Mas eu acho que você soube montar um grupo que se complementava de uma forma assim, muito legal. Ninguém ali era... nós éramos totalmente diferentes de uma forma boa, de uma forma que um complementava com o outro, porque eu peguei amizade com essas pessoas, né? Também falo até hoje com o Valério, com o Fernando, com você. Então, são pessoas que até hoje estão na órbita, assim, não só em relação à amizade, mas em relação a negócio. A gente troca informações sobre negócio até hoje. Então, você conseguiu montar aí até a tribo de sócios, uma tribo muito legal. Sem dúvida, a gente tinha aquela reunião, né, reunião geral, mensal, em que cada gestor de cada uma das empresas do grupo apresentava os resultados e apresentava as realizações, né, o resumo do mês, e eu acho que ali a gente aprendia muito uns com os outros. Eu sempre acreditei, na minha vida, eu sempre acreditei muito mais no coletivo do que no individual. Tanto é que quando eu fui competir, né, em aeróbica, eu tinha uma parceira e sempre gostei prioritariamente dos esportes coletivos e sempre gostei na minha vida de fazer coisas junto com outras pessoas, né? A ideia da sociedade sempre foi uma ideia que para mim me fascinava mais do que fazer qualquer coisa sozinho, né? Viver uma vida solitária, de empreendedor solitário, né? E eu acho que quando a gente se juntava ali naquela reunião geral,
as qualidades de cada um acabavam influenciando os outros, né? E esse é o bonito de qualquer coisa coletiva, de qualquer construção coletiva, né? Além do que, assim, nos momentos difíceis, né? Eu me lembro bem, assim, que alguns meses eram mais difíceis para essa empresa, outros meses eram mais difíceis para outra empresa, e aí também era um momento em que todo mundo ajudava todo mundo, né? E que as empresas se complementavam, e quando a gente fazia também as feiras, quando a gente participava dos eventos, era uma coisa extremamente divertida, todo mundo junto, né? Aquela bagunça. Então, eu tenho assim grandes lembranças do Grupo Tribes, né? Grandes lembranças dos momentos ali que a gente viveu, né? Com todos esses sócios aí. Sem dúvida nenhuma vai ficar marcado para o resto da minha vida. Com certeza. Então, vamos falar, né, rapidamente aqui da W12. Você já falou, né, quando a W12 entrou, que você conheceu o Valério e o Ari. É uma empresa de tecnologia. Para quem não conhece, a W12 é uma empresa de software de gestão para academias. E a W12 foi crescendo, enfrentou, como todas as outras empresas do grupo, né, os altos e baixos, todos os momentos aí que como você já comentou, cada empresa teve o seu momento. Mas o que eu quero que você conte para as pessoas é assim, como uma empresa que começou, Valéria exposta, aparecendo naquelas fotos de como o Google começou, sabe? Uma salinha, tem funcionários daquela época que ainda estão na empresa há mais de 10 anos. Começou pequeno, hoje tem, não sei quantos funcionários, sabe, porque eu já perdi a conta, mas eu sei que está aí por volta de, sei lá, 4.000 academias hoje? 4.000 academias, 110 pessoas, né? Portanto, 110 famílias que vivem da empresa. Como é que ela se tornou uma multinacional? Né? Que acho que quando o empreendedor estava assistindo aqui a live, falando como é que eu, pequenininho, comecei num quarto, né, que nem o Valério começou com o Ari pequeno, cresceram e se tornaram hoje uma multinacional. Então, como é que isso aconteceu? A história, né, do nosso início é uma daquelas histórias, né, assim, que por privilégio do destino, né, e do acaso, e que acabam se tornando histórias felizes, né? O Valério e o Ari estavam lá no prédio, né, da Netuno, que é o prédio que a gente ocupa até hoje, e naquela época estavam todas as empresas lá. Eu estava passando no corredor e ele estava em reunião com o Júnior Croco. O Júnior Croco, que era responsável, dentro da Body Systems, pelo GFM, pelo nosso sistema de gestão de aulas coletivas, que a gente levava para as academias licenciadas. E o Júnior estava atrás de alguém, de alguma empresa que pudesse nos ajudar com um software para facilitar a aplicação do GFM. Né? O GFM que foi inventado pela Les Mills e que tinha uma metodologia de gestão das aulas coletivas e que ficaria muito mais fácil da gente aplicar se a gente tivesse um software por trás. E ele estava conversando com o Ari e com o Valério, exatamente por sorte, né? O escritório deles era em Alphaville também, eram vizinhos nossos no centro comercial, uma salinha pequenininha. O Wesley, que está com a gente até hoje, um menino sensacional que cresceu dentro da empresa e está com a gente até hoje. O Wesley já estava naquele início, né? E eles eram, acho que tinha mais uma recepcionista, se eu não me engano, e mais uma pessoa no suporte. Eles eram em 5. E tinham pouquíssimos clientes, 40 clientes, alguma coisa desse tipo. Aí eu estava passando no corredor, o Júnior me chamou para dentro da sala e falou: você vai gostar de ver isso aqui, ó. Eu conhecia vários softwares, né? Porque as academias, na verdade, reclamavam muito dos softwares que existiam no mercado na época, e a choradeira era a gente que escutava, nós na Body Systems, né? E aí eu olhei o Evo pela primeira vez na minha vida e falei: esse negócio é diferente. O Evo já tinha uma cara diferente. Foi o primeiro software legitimamente web, né? Legitimamente online. E ele tinha o que a gente chama de UX, né? Que é aquela navegabilidade, aquele jeito de navegar mais intuitivo e uma interface mais bonita, mais moderna, diferente de tudo que tinha no mercado. E eu olhei e gostei, assim, de cara, e aí ficamos ali conversando 15, 20 minutos.
E eu perguntei, num determinado momento, lá uma pergunta que eu fazia muito para os empreendedores, né? Pô, o que vocês enxergam para o futuro, né? Como é que vocês enxergam o caminho, qual que é a visão de futuro de vocês, né? E aí eu lembro que o Valério falou, a gente é muito pequeno, a gente não tem recurso, né? A gente tem muita dificuldade para conquistar mercado, né? E aí, num determinado momento, ele falou assim, ó, a gente vem aqui visitar vocês num prédio que nem esse. Imagina se a gente tivesse um prédio que nem esse. Aí eu virei para ele e disse assim, ó, poderia ter, por que não? Né? Na verdade, na minha cabeça, assim, eu enxerguei claramente a possibilidade de trazer aquela empresa para dentro do grupo, né? E aí a gente teve mais duas conversas ali no deck, do lado do Pão de Açúcar, né? Uhum. E em duas conversas, já com a participação do Ari também, e a sociedade já estava feita, a W12 já estava entrando para o grupo, né? E aí, obviamente, pegou carona em tudo aquilo que a Body Systems tinha construído no mercado, né? Eu e o Valério fizemos um tour pelo Brasil inteiro com os meus amigos que eu tenho espalhado pelo Brasil todo, que são donos de academia, e a gente chegava na frente deles, né, em várias capitais do país. Eu pegava a caneta, dava na mão do cara, falava assim, ó, assina aí que é bom, e se não for bom, você me cobra depois. Né? E foi assim que a gente conquistou os primeiros clientes da W12, eram todos clientes da Body Systems, né? Tudo amigo meu, tudo gente com quem eu tenho amizade até hoje. E aí a coisa foi sofrida nos 2 primeiros anos, né? Até a gente alcançar a liderança. Quando a gente se tornou líder de mercado, aí a gente começou a crescer numa velocidade muito grande. Rapidamente veio a geração 2 do Evo, depois veio a geração 3, né? E a geração 3 foi uma grande revolução, né? Com a geração 3 do Evo, a gente cresceu demais. E hoje a gente está na geração 5, né? Hoje a gente está na 5ª geração do Evo. Sem dúvida nenhuma, o software mais completo que existe no mercado brasileiro, um dos mais completos do mundo. Um software que é usado por mais de 4 mil academias no Brasil e na América Latina, já em mais de 12 países, né? Até que em 2018 a gente foi descoberto pelos gringos, né? E aí eu descobri um dos maiores erros que eu cometi no início da minha vida empresarial, né? Quando a gente começa como empresário no Brasil, a gente acaba aprendendo todos os vícios que o empresário brasileiro tem, né? Os vícios de não ter uma governança financeira, uma boa governança financeira, de não construir o negócio em cima de uma conduta tributária correta, né? Pagando todos os impostos e fazendo tudo corretamente. Quando chega na hora de vender a empresa, vem essa conta, né? E você descobre claramente o custo dos erros que você cometeu quando você começou a sua empresa, lá atrás, né? Então, a gente passou o ano de 2018, muito mais tempo do que deveria ser necessário, a gente passou reorganizando a empresa toda para ela poder ser vendida. E aí, finalmente, a ABC Financial, em janeiro de 2019, então, finalmente compra a Evo W12, nos incorpora, né? A ABC Financial, por sua vez, é líder de mercado nos Estados Unidos, atende Planet Fitness, Anytime Fitness, as maiores redes de academias do mundo, e ela compra a Evo W12 e começa uma nova etapa na nossa vida, obviamente, com muito mais retaguarda, com muito mais estrutura, com muito mais governança. A gente aprende a reportar para o americano, o que nos torna necessariamente muito mais organizados e muito mais competentes em diversas áreas, né? E aí, ao longo de 2019, foi mais um grande aprendizado, um novo aprendizado para nós, que é fazer parte de um grupo americano, né? Agora, em 2020, a gente navegou, né, com muito mais harmonia, muito mais tranquilidade. E apesar da pandemia, foi um ano muito bom, a W12 cresceu, ajudou
a grande maioria dos seus clientes também em dificuldades por conta da pandemia, e a gente conseguiu ajudar os clientes, e a gente conseguiu fazer muita coisa na plataforma, a gente conseguiu lançar muita coisa nova, conseguiu inovar, né? Essa responsabilidade de ser vanguarda, de ser aquele que os outros copiam, né? Então foi uma coisa que em 2020 acabou sendo assim, um dos anos mais bacanas, né, da W12, e a gente tá muito feliz com aquilo que a gente fez. Nós não demitimos ninguém durante a pandemia, pelo contrário, a gente aumentou o nosso time, a gente trouxe gente nova, a gente trouxe novos skills, né, e tudo indica que a gente vai ter um grande ano de 2021. Né? Pelo menos é nisso que a gente acredita. Assim, cada empresa que passou por você aí na sua história tem uma grande história, né? Você construiu uma grande história. As pessoas se construíram, né, estando perto de você, estando nesses negócios também. E nosso tempo está acabando, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Qual que você acha que é a sua principal característica que fez com que você se tornasse esse empresário durante... Eu tenho os meus palpites aqui, pelo quanto eu te conheço, mas qual é a principal característica que você acha que você, como empreendedor, tem que te ajudou a chegar onde você chegou? Que você saiu de lá, de um professor para crianças, passou para ser um professor para ser um atleta de aeróbica, passou a trabalhar com ginástica coletiva, depois foi gestorei de um grupo de empresas, hoje tem uma empresa que é multinacional. Qual é a principal característica que você tem como empreendedor que te levou aonde você está? Thaís, eu não sei se é essa a sua opinião, né? Mas assim, eu sou carniça, né? Quando eu enfio alguma coisa na cabeça, é difícil, entendeu? Enquanto eu não faço aquilo que eu entendo que eu ia fazer, assim, então eu acho que eu aprendi com o Marfará, que também foi uma grande referência na minha vida empresarial, né, que era o gestor da Runner na época que eu entrei, durante muitos anos, com quem eu aprendi muito, sou amigo até hoje, né, um cara que eu admiro muito e gosto muito, mas tem uma frase que eu escutei dele logo no início dos meus 35 anos de fitness, né, quando eu cheguei na Runner, que é uma frase que eu repeti milhares de vezes ao longo desses anos, que é never give up. Ou seja, eu não gosto da ideia de desistir de alguma coisa. E eu acho que com a Body Systems, por exemplo, e todas as dificuldades que a gente teve no começo, foram muitas os momentos em que eu acho que muita gente desistiria, né? E muita gente jogaria a toalha. E como eu sou carniça, né? E sou teimoso, e aí você pode chamar isso de perseverança, talvez, mas eu não costumo jogar a toalha fácil, né? Eu sou daqueles que, assim, para você me tirar do ringue, você vai ter que nocautear mesmo, você vai ter que me apagar, né? Porque enquanto eu estiver abrindo o olho, eu vou lutar, né? Então, eu acho que isso aí me ajudou muito, né? Com todas as iniciativas. Agora, também tem o seguinte, né, Thaís? A gente falou aqui das que deram certo, né? Body Systems, Core 360, W12. O Portal de Educação Física, eu considero que deu certo também, a sua maneira, nunca foi lucrativo, mas mudou a vida de muita gente e deixou pegadas e fez a sua parte, cumpriu a sua missão. Agora, eu errei demais, né? Eu errei muito mais do que acertei, né? Ao longo da minha vida, eu fiz muito mais coisa que não deu certo do que coisas que deram certo. É que aquelas coisas que a gente faz que dão certo, elas acabam aparecendo mais e as pessoas acabam te conhecendo muito por causa dessas coisas. Mas eu fiz muito mais coisas que não deram certo do que coisas que deram certo. É muito legal você contar isso, porque aqui a gente só está contando as histórias de sucesso, mas eu também acompanhei negócios em que entraram na Tribes ou que você fez parte e que não deram certo. E não foi só um, né? Foram alguns
E eu acho que essa é uma boa característica, né? Não desistir, mas também não quer dizer que tudo vai dar certo. Tem coisas que não dão certo, mas você continua tentando. Você não tentou aqui, é assim, o não dar certo também nunca te parou, né? Se alguma coisa não dá certo, não deu certo, ok. Isso não te impedia de trazer novos negócios. Trazia um outro negócio, não dava certo aquele lá, tudo bem. Trazia outro. O que você considerava oportunidade, você focava e tentava o máximo que era possível dentro das possibilidades daquela ideia, daquele negócio, né? Isso é muito importante. É isso mesmo. Aquele ditado popular, né? A turma vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Então, assim, foram muitos tombos, mas foram também muitas viradas e muitos reinícios. E acho que o importante é isso, né? Você tem que acreditar no teu sonho, tem que acreditar nas suas ideias e tem que perseverar. Com certeza. Deixa eu ver quem escreveu aqui, porque a gente já vai encerrar, tem alguns minutinhos aqui já para a gente encerrar. Beto Rodrigues falou parabéns, Paulo. Eu vi que alguém tinha mandado uma mensagem vindo do México aqui, te dando um oi. É muito ruim baixar isso daqui. Pessoal, deixa eu ver. O Randall estava aqui também. Mandaram palminhas aqui. Cláudio Tonon mandou um oi. O que mais? Pessoal, para ver os comentários. Tem uns comentários. O Randall falando mais uma ousadia desse rapaz. Só no VAR. Que foi a W12, quando você estava falando da W12. Não, da W12 não. Quando você falou da Body Systems. Naquele... No letreiro, lá no painel. Era uma ousadia sua. Vamos ver o que mais aqui. O pessoal falou. Eu queria achar o comentário do rapaz. Não estou achando. Bom. Randall falou, esse homem está polido, escolhendo bem as palavras, que coisa linda. Você fala com paixão, né? Você fala com vontade, você sempre tem... O Randall está aqui ainda. A idade amansa a gente. Você fala com muita vontade, com muito carinho de todos os negócios que passaram, assim como todos os sócios, né? Sempre quando a gente se encontra, quando a gente fez reunião online, sempre mantivemos essa amizade. E agora a gente está encerrando e eu quero mais uma vez agradecer por você dividir a sua história. Em tudo que você nos contou, a gente vê lições em que a gente pode aprender com você, de onde você veio, onde você chegou e como você chegou. Então, como você falou, eu chamo de perseverança, você chama de carnista, mas o não desistir, o ser perseverante, o errar e tentar de novo de outras formas, são características suas que fizeram você chegar onde você está. E eu quero te agradecer muito por você dividir essa história com a gente. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Thaís. Um beijo enorme aí, né? Boa noite para todo mundo. A gente sabe que as coisas vão melhorar, tem que melhorar, né? O mundo vai voltar a ser aquele mundo que a gente conheceu. E desejo sorte aí para todo mundo, né? E sorte, saúde, né? E muito trabalho, né? Porque sem o trabalho, a sorte não faz o papel dela. É verdade, isso é verdade. Tá, já, então, Paulo, muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite, pessoal que acompanhou até agora a live. A gravação vai estar no meu grupo, que eu tenho uma comunidade no Telegram. O link está na bio. Vou colocar a gravação lá. Obrigadão mais uma vez, Paulo. Boa noite para você. Beijão para você, para a galera aí, para a família. E até a próxima. Até a próxima, Thaís. Beijo enorme. Beijo, tchau.